Momento devocional Vida Nova, com o pastor Fernando Freitas. Há muitas pessoas que morrem ou lutam ou brigam por vários ideais. Há tantos idealistas nesse mundo que morreram por uma causa. Morreram porque acreditavam no que falavam. Morreram porque acreditavam no que pregavam, no que ensinavam. Há tantos que foram traídos por causa disto e por causa disto perderam suas vidas. Eu poderia aqui enumerar uma série de nomes, uma série de casos em vários países. Quando minha família e eu fomos missionários na África, eu tive a oportunidade de visitar vários cemitérios. Não porque eu tenha prazer simplesmente em visitar lugares mórbidos, mas cemitérios que contavam histórias, tinham coisas para nos ensinar. Vários desses cemitérios visitados eram de missionários, tanto de igrejas evangélicas quanto de igrejas católicas, missionários que foram para a África porque acreditavam no que estavam pregando. Foram lá para servir a Deus e para servir também os povos africanos. Quantos morreram lá? Vários por causa de doenças, alguns por causa de idade. Mas o fato é que morreram porque confiavam e se entregavam naquilo que pregavam. Também há vários idealistas políticos que morreram, e na imensa maioria porque foram traídos, mas morreram por causa dos seus ideais. Morreram porque estavam firmes naquilo que criam e naquilo que pregavam. Tantos idealistas políticos nas Américas, na Europa, na Ásia. E é claro, nós devemos muito das nossas liberdades políticas, liberdades democráticas, por causa destes homens. No Brasil, nós temos Tiradentes, que lutou por um ideal e, embora fosse alguém do exército português, era um alferes, e mesmo estando lá dentro, ou justamente porque estava lá dentro, é que sabia das podridões do domínio colonial português naquela época no Brasil, e junto com um grupo de pessoas, junto com tantos idealistas, sejam eles poetas, sejam eles profissionais liberais, fossem eles outros militares. Eu tive a oportunidade de visitar, por exemplo, a cidade de Tiradentes, no interior de Minas Gerais, e pude conhecer a Casa dos Inconfidentes. Aquelas paredes falam, elas mexem conosco, principalmente aqueles que, como eu, são apaixonados pela história. Mas uma coisa que há em comum em quase todos esses idealistas que morreram por suas causas é o fato de terem sido traídos. É o fato de terem morrido não espontaneamente, mas porque foram entregues, porque alguém os traiu e os entregou nas mãos de pessoas que, na tentativa de calar lutas por liberdade, independente se eu ou você concordamos com seus ideais, mas nas suas lutas por liberdade acabaram sendo entregues, acabaram sendo mortos, e no nosso caso, Tiradentes foi esquartejado, diz a história, e partes do seu corpo foi espalhado no caminho entre Ouro Preto, ou Vila Rica naquela época, até a cidade do Rio de Janeiro, tendo parte dos seus corpos expostos para que não houvesse, ou na tentativa de que não houvesse outros levantes contra a dominação colonial portuguesa naquela época. A Bíblia nos conta de um que foi traído, preso e morto por causa dos seus ideais, mas com uma diferença. O que o diferencia de todos os outros idealistas, alguns do que eu já citei, inclusive Tiradentes, o que o diferencia dos idealistas políticos, sociais e de quaisquer naturezas, inclusive religiosas ao redor do mundo, é que, embora ele tenha sido traído e preso,
Ele não foi preso porque simplesmente foi traído. Ele foi preso porque ele voluntariamente entregou a sua vida. Estou falando de Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz, no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 13, que ninguém deu maior prova de amor do que ele, tendo ele entregado a sua vida em favor dos seus amigos. Mas antes que alguém diga, mas os idealistas, Tiradentes, inclusive, ele deu a sua vida. Ele lutou colocando em risco a sua vida, é verdade, em favor dos seus ideais, em favor da liberdade do Brasil, mas ele não se entregou para ser morto. Ele foi preso, ele foi traído e foi preso. No seu julgamento, ele chamou sobre si a responsabilidade, mas ele não se entregou para ser morto. Se ele não tivesse sido traído, ele teria levado seus ideais da independência até o fim e provavelmente teria morrido de velhice. Jesus Cristo, ele se entregou voluntariamente. Ele se deu, mas ele deu a sua vida voluntariamente. Ele se deixou ser preso, ele se deixou ser morto, porque ele veio para dar a sua vida em favor dos seus amigos. E quem são os seus amigos? A própria Bíblia, no mesmo texto do Evangelho de João, no capítulo 15, ele diz assim: vós sois os meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. É bonito isso, não é verdade? Isso marca, isso toca, isso transforma vidas, como transformou a minha vida, como tem transformado a vida de muitos, e pode transformar também a sua vida. Afinal, para sermos amigos de Cristo, basta nós fazermos tudo aquilo que Ele nos manda. E quando você e eu nos tornamos amigos de Cristo, nós nos tornamos alvos da sua voluntariedade de ter sido entregue para ser morto em nosso lugar. Jesus Cristo se tornou o mártir da nossa salvação. Torne-se amigo de Jesus Cristo e então você experimentará o amor que nenhum outro jamais ofereceu e de quem jamais encontraremos outro igual. Jesus Cristo, o amigo leal. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa verdade. Obrigado, ó Deus, por Jesus Cristo, por ter morrido no nosso lugar, tendo dado a sua vida voluntariamente a nosso favor. Te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos nos tornar amigos de Cristo, porque o Senhor nos deu este grande ideal libertário, não da liberdade política somente, não da liberdade social somente, mas a liberdade da felicidade, a liberdade da vida, de viver não preso às nossas vontades ou às vontades da sociedade, mas estarmos livres para fazer a sua vontade. Te somos gratos por esse grande ato de libertação. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Este foi o seu momento devocional Vida Nova, com o pastor Fernando Freitas.